Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reflexão da noite, elevando o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, fazer a nossa prece inicial, serenamente, calmos, bem acomodados, para que possamos elevar nossa casa mental, para que possamos entrar em sintonia com os espíritos de luz, com os irmãos benfazejos. Deus Pai, de amor e de bondade, ilumina-nos, Pai, nesse momento sublime, que possamos refletir em Teu santo e divino Evangelho, que possamos refletir em Tuas verdades, colocá-las em nossa vida, para que possamos, Pai, da melhor forma possível, viver melhor nesse mundo, construindo o bem, construindo a verdade. Que Tua verdade, Deus Pai, ilumine nossa consciência, e que nosso Mestre Jesus, com seu exemplo sagrado, com seu divino Evangelho, possa nos orientar na melhor forma de crescer para Ti. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus, queridos, mais uma noite refletindo no Evangelho de Deus Pai Todo-Poderoso, Mais uma noite refletindo nas verdades. Hoje nós vamos refletir um pouco no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, para quem quiser ler, é maravilhoso o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 3º também lindo. O que é as muitas moradas na casa do meu Pai? O que é estar preparado para elas? Com a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, O que é se preparar? O que é viver? O que é entrar num estágio melhor? Então o Mestre Jesus esteve aqui na Terra para nos orientar nesse sentido. O que é transformar-nos? Como melhor viver? Como aprendermos a construir a nossa paz e a nossa felicidade? Esse é o objetivo do Evangelho. A humanidade, como eu sempre falo, muitas vezes em atos impensados, em compreensões equivocadas, muitas vezes distorcem esse sentido, Algumas vezes por interesse, outras vezes por simples e pura ignorância, Que uma coisa é a pessoa ter interesse em nenhuma vantagem, outra vez é a pessoa ignorar o que ela está fazendo de errado, e muitas vezes achar que está até certo. Então, estamos todos aprendendo, não estamos criticando ninguém, nós estamos refletindo no aprendizado da humanidade. Hoje, no século XXI, encarnado aqui na Terra, muitas vezes, alguns séculos atrás, também estávamos encarnados, mais para trás também encarnados. Não dá para contar quantas encarnações nós temos. Hoje já descobrimos isso. Então, dá-se a compreender que nós passamos por vários estágios. E também que estamos muitas vezes patinando em um estágio, demorando a sair dele, demorando a compreender, justamente por causa desses equívocos que nós mesmos ajudamos a construir, queridos. Nós mesmos. Não é uma religião A, uma religião B, um ditador, vamos usar um termo assim, para não colocar nome de nenhum religioso, que comete tantos erros sozinho. É uma coletividade liderada por um. É uma coletividade liderada por um. Então, a gente se encaixa naquele padrão e com aquele padrão vai acertando, errando, aprendendo. Então, nós todos vamos construindo, esta morada, planeta Terra, transformando ela. Transformando a humanidade, automaticamente nós vamos estar transformando a morada, o planeta.
há muitas moradas na casa do meu Pai. Muitas. Há muitos planetas, há muitas formas de vida, né? Que a gente hoje começa a descobrir, a ciência nos ajuda a compreender, né? E a doutrina espírita e tantas outras religiões, né? Mas a doutrina espírita, que é embasada em ciência, né? Que ajuda a esclarecer um pouco mais nesse sentido, porque a doutrina é ciência, filosofia e religião. Então, o que acontece? Não tem rituais, não tem palavras cabalísticas e não tem promessa de céu também. Não tem promessa de céu. Então, automaticamente, quando você não tem promessa de um céu, de um auxílio financeiro, de uma profissão, ou de alguma coisa, esvazia, né? Esvazia. As pessoas costumam procurar mais facilidade. Se a gente parar para refletir, o Cristo de Deus, quando ele começou com as curas, com os milagres, com aquelas coisas maravilhosas que ele fez, mais de 1000 seguindo ele, onde ele ia, a multidão. A hora que ele começou a mostrar o seu evangelho, a transformação que cada um tem que fazer em si, para merecer um estágio melhor, aí foi diminuindo, e chegou ao ponto, né? Chegou ao ponto de, numa praça pública, a humanidade que estava ali, nós ali, escolhemos para ser liberto Barrabás. E, né? Texto bíblico, está aí para quem quiser ver. Preferimos Barrabás e pedimos a crucificação do Messias. Então, muitas vezes, quando as coisas desagradam, as pessoas se afastam, mal sabem elas que elas são as primeiras prejudicadas, nesse sentido. Então, o que acontece? A doutrina espírita vem reviver o cristianismo primitivo, o cristianismo sem rituais, sem palavras cabalísticas, sem céus e facilidades, e sem negócio com Deus. Esse é o objetivo. Então, o que acontece, querido? Vem nos chamar, vem nos mostrar a verdadeira interpretação do Novo Testamento. Fazer isso por onde? Que os céus se acharão. Pegue sua cruz e siga-me. Né? E daí por diante a gente vai compreender tanta maravilha que esse ser maravilhoso, que é o Cristo de Deus, veio nos trazer. Precisou fazer fenômenos, precisou fazer milagres, precisou chacoalhar a roseira, né? Precisou chamar a atenção. E ele fez para chamar a atenção. Só porque se não chama atenção, ninguém vai ouvir o que ele tem para dizer. Mas no fundo, ele queria nos chamar a transformação. Na casa do Pai há muitas moradas. Aqui está assim, ó. Aqui nessa tradução está assim, ó. Eu vou preparar o lugar para vocês. Certo? Mas eu, na minha divina e santa ignorância, eu compreendo esse texto assim, ó. Eu vou preparar vocês para um lugar melhor. A humanidade para um lugar melhor. Para isso, vou deixar o Evangelho, um código de salvação, de moral conduta e de amor. E vou deixar meu exemplo. E vou deixar o exemplo dos meus missionários, que anos após anos, séculos por séculos, eles vêm nos convidar, nos dar exemplo, nos mostrar as verdades, né? E os verdadeiros missionários são aqueles que mais padecem aqui na terra, aqueles que menos têm facilidade financeira, né? E no final a gente vê que eles são verdadeiros, que eles lutam. Porque é mais uma coisa que o Cristo falou, queridos, nós todos temos que refletir. Você conhece a árvore pelo fruto que ela dá, não pela folhagem que ela tem, né? Então,
nesse sentido, todos nós temos que ver que existe coletividade de espíritos que se atraem em estágios mais ou menos evoluídos. Nós nos inserimos em uma dessas coletividades. E o Evangelho de Deus pode nos auxiliar a nossa transformação para que nós possamos sair da coletividade A para a coletividade B, evoluirmos e nos transformarmos. E sermos merecedor de um estágio melhor. Essa é a verdadeira obrigação, né, da religião aqui na terra, queridos. É religar, nos ligar de novo ao Pai. Nós saímos da mão de Deus simples e ignorantes, sem conhecimento nenhum. Optamos por caminhos complicados, encarnações pós-encarnação, encarnação pós-encarnação, né? E vêm os missionários de Deus, desde que o mundo é mundo, convidando a transformação, convidando a vencer os nossos instintos, educar nossos instintos, porque os nossos instintos são forças que precisam ser educadas, não forças que você tem que se entregar a elas. Não. É forças que você tem que educá-la para melhor usá-la em seu benefício. O Evangelho nos convida, né? O Evangelho nos chamando à transformação. Por isso que é muito necessário lermos, irmão. A Bíblia, o Novo Testamento, o Velho Testamento também é muito lindo, mas difícil de compreensão. Requer mais estudos e ele foi mais assim, simbolismos, muito simbolismo, e muito distorcido também, é fato. Mas a gente não está aqui para falar em distorção, estamos aqui para falar em verdades de vida. Nós não estamos aqui para apontar dedos, nós estamos aqui para fazer assim, ó. Porque quando você aponta um para lá, é 3 para cá, né? Então, o ideal é que cada um reflita em si. Não tem uma religião culpada por uma guerra ou por alguma coisa, tem uma coletividade que naquela faixa quis e alguém liderou. É simples assim, colega. Não é um sozinho não faz nada. Mas ele representando a vontade de muitos, ele faz muita coisa. Então é aí que a gente temos que ver aonde a gente se encaixa nesse estágio. É aí que nós temos que ver. E o porquê. Olha que lindo. Por quê que o mestre falou assim, ó. Conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecerás a verdade. Sorvam da verdade, reflitam, questionem. Se for necessário, duvide de Deus. Deus não existe, né? Mas em cima de uma tese, que você vai estudar aquela tese, debater aquela tese, aí você vai chegar a uma conclusão verdadeira. Porque você falar assim, ó, Deus não existe, mas por quê, Marco? Mas porque eu quero. Mas no que você refletiu? Não, eu quero. Então você está sendo caprichoso. Você não está refletindo. Você falou que não e pronto. E aquele que falar o contrário, se discutir com você, você vai agredir. Capricho. Agora, Deus não existe. Por quê? Porque a matéria se fez sozinha. Mas vem cá, como é que a matéria se fez sozinha? Aí começa todo um questionamento, até você chegar a um ponto que a ciência está chegando hoje, que a metafísica está chegando hoje, né? Que o Big Bang, a explosão, o nada explodiu. Um exemplo, o nada, como é que nada explode? Faça-se a luz, não existia nada, da vontade de Deus tudo começou. Uma lógica, vamos pensar nela? Aí nós vamos começar a refletir, questionar, mas duvidar por duvidar, capricho. Pessoas caprichosas, gente, pessoas caprichosas vão aonde? Vão seus caprichos. Vão aonde com o capricho? Se você não for embasado numa verdade, embasado numa lógica. E quando você se embasa na sua lógica, e você é verdadeiro,
você encontra uma outra lógica. No conflito das duas, muitas vezes você fala, puxa vida, realmente, eu estava equivocado. Aí você está procurando compreensão. Aí sim. Agora, quando você encontra uma lógica que até explica a sua, até explica o erro, o equívoco da sua, do que você entendia como verdade, né? Mas você não aceita. Então, não está usando de lógica, não está logicando. E aí aquele negócio que o mestre falou, conhecerás a verdade. Ele não falou, conhecerás o teu capricho, a tua vontade, o teu orgulho. Ele não falou isso, né? Ele não falou isso. Nós temos um exemplo de Públio Lentúrios, ao encontrar com o mestre, pedindo a cura do da sua filha, e obtendo aquela cura. Mas como era senador romano, de posição rica, o mestre chamou, e ele não quis, ele não pôde naquele momento, não pôde. O orgulho, né? As facilidades do mundo, levou aquele homem, mesmo vendo a filha curada, falou, não, ainda não estou pronto. Sofreu muito por causa disso depois. Porque toda vez, querido, que nós vamos pelo a nossa satisfação pessoal, o nosso orgulho, o nosso interesse único e exclusivo pessoal, a gente vai sempre por caminhos tortos, vai terminar em dor, lágrima, até aprendermos que deveríamos ter sido mais flexíveis. Mais flexíveis. Orgulho, capricho, não leva a gente de nada a lugar nenhum. Simplicidade, companheirismo, verdade, sim, pode nos ajudar. Então nós temos que aprender com o Evangelho de Jesus a preparar o nosso caminho. Para isso a gente faz essas reflexões todas, para embasar nossa casa mental. Para embasar, peraí. Então, a matéria que aqui hoje anima meu corpo, que me dá sustentabilidade, não é a única coisa que existe. Existe mais além disso? Será que existe? Será que não? Será que existe a vida espiritual? Será que não? Será que existe Deus? Que nem eu falei muitas vezes, você pode questionar, não é pecado questionar a Deus. Não, questione. Será que existe Deus? Aí você pergunta, para dentro de ti mesmo, no teu coração, na sinceridade de tua alma, querido. Olhe no espelho e fala, será que existe Deus, Marcos? Pergunte para você. Eu te garanto, a resposta vem. Deus existe. Só não sei como. O Deus do Espiritismo pode não existir, o Deus do catolicismo pode não existir, do protestantismo, do budismo, aqueles deuses podem não existir. Nenhum deles. Né? Nunca se esqueça que eu comecei com o Deus do Espiritismo, que é a minha religião, que é a minha filosofia, que é a minha ciência. Aqui veio de encontro ao meu pequeno nível mental. Né? Que na verdade é o seguinte, meu pequeno nível mental consegue assimilar 1% do que essa linda e maravilhosa doutrina nos ensina. Quando eu vejo 1%, eu fico tão feliz, falei, já estou bem adiantado. Né? Estou bem adiantado. Fico feliz. Então, o Deus do Espiritismo não existe. O Deus de nenhuma outra religião existe. Mas pergunte para você, Deus, onipotente, onisciente, ele existe? Ele existe. Aí existem os caprichos da vida, né? Vamos lá, na linha de raciocínio, vamos refletir. Que a gente tem que se manter forte na reflexão. É muito fácil dispersar. Né? Aí, aquele capricho. Não, Deus não existe, pronto. Deus não existe, pronto. Eu não acredito. São os famosos atoas, né? Que eu sempre falo. São os famosos atoas. Porque ateus não existe. Não existe ateus. Existe atoas. Porque na hora do perigo mesmo, meu Deus, vem de dentro. Meu Deus, vem de dentro, pode ser quem for. Isso se não chamar para Maria Santíssima. Tem muitos que falam que Maria, né? Mas na hora do desespero chama pela mãe de todas as mães.
Então, não existe ateu. Aí a gente vê que capricho não leva a nada. Capricho não leva a transformação. Deus existindo. Então ele tem que ser onipresente, onisciente. E tem que ser perfeito. Uma vez ele sendo perfeito, não pode ter um erro na sua criação. Não pode ter um erro. Então por que existem tantas guerras, tantas incompreensões, tanta revolta, tanta tragédia no planeta Terra? Através do livre arbítrio que o Mestre, que o Pai nos deu. Nos deu o livre arbítrio. E através do nosso livre arbítrio, a vontade própria, a gente comete atos, e naquela faixa, como eu disse no começo, naquela faixa, daquela coletividade, você começa a entrar numa faixa, e você se assimila a uma coletividade, e naquela coletividade você comete erros maiores, estando juntos, né? A coletividade se agrupa, né? Num estado, num país, e daí por diante. Aí um errinho pequeno se torna um erro imenso na coletividade. Olha só que coisa linda, meus queridos. Nós vamos compreender um pouquinho mais agora, talvez, aquilo que o Cristo quis dizer, quando ele falou assim, ó: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, lá estarei entre eles. A necessidade de nós nos reunirmos, para quê? Para aprender, para vibrar, para amar, que aqui estamos criando uma coletividade. Então se um, pensando em Deus, tem uma força, essa quantidade de gente aqui, ó, muito mais, né? E todos evoluem nesse sentido. Só que, queridos, é necessário estarmos juntos para construir uma evolução. Mas a verdadeira evolução se dá de uma única maneira. Ela é ímpar, é individual. Cada um evolui por si. Naquele padrão, uma coletividade, mas cada um por si. Então cada um tem que fazer a sua parte. Então, que nem eu falei para vocês há pouco tempo atrás, se nós estamos num mundo de prova de expiação, que é o planeta Terra, se nós estamos numa coletividade A, para migrarmos para a coletividade B, requer esforço. Mais uma vez vamos lembrar do Mestre. A porta estreita. Que é difícil de passar, que não é fácil. Aí Jesus falou: larga é a porta da perdição, né? Larga é a porta da perdição. Aqueles que vão viver sem se esforçar, sem se transformar, querendo só tentar vantagens aqui no planeta Terra, vão construindo dor no seu caminho. Larga é a porta da perdição, aonde você vai se desviar nos desequilíbrios, aonde você não vai lutar lutar para educar seus instintos, né? Onde você não vai lutar para construir uma sociedade melhor, ali na rua, ali no trabalho, lá na escola. Aí as pessoas falam: mas eu não posso andar na rua porque vão me criticar, então vou me trancar. Não, filho, se trancar não é a solução. E se eles me criticarem, deixa de criticar. Se zombarem de mim, ria também. Não vai você zombar dos outros. Não se preocupe com o que pensam, com o que falam. Viva, seja verdadeiro, confie em Deus. Vai transformando, para você sair de uma coletividade, daquela coletividade da mágoa, do ressentimento, da mágoa, da revolta, da insatisfação, para você sair desta coletividade, queridos. Só tem um jeito. Você tem que querer. E o outro jeito, conhecer. Quem falou isso? Jesus. Conhecerás a verdade. Conhece a ti. Saiba que você não é perfeito. Saiba que é cheio de desejos que muitas vezes você não pode confessar. Não quer dizer que você vai se entregar a eles. Quer dizer que você vai transformá-los. Ah, mas não vai ser do dia para a noite. Claro que não. Vai ser um período longo. Mas vai ser. Tentei hoje e não consegui. Eu queria tanto parar com essa mania. Me vejo fazendo. Você quer verdadeiramente? Continue querendo.
você vai conseguir. Você vai vencer. Você vai perceber que dias após dia, transformação após transformação, você vai procurando conhecimento, vibrando em Jesus, compreendendo, respeitando, né? Não se preocupando se está sendo compreendido ou respeitado, que é muito bom que você se imponha para que as pessoas te respeitem, lógico. Ninguém aqui é bobo da corte, certo? Não é isso. Ninguém é capaz para os outros pisar. A doutrina não fala isso. Mas ela fala o seguinte, ó, aqueles que estão se entregando ao desequilíbrio, à perseguição, aos caprichos, aprenda a conviver, deixar cada um com a sua obra e você construir a sua. É só isso. Se impor, se alguém te prejudicou, leve à justiça, se defenda, vai lá, faça alguma coisa, se afaste. Ninguém é capaz de ninguém, certo? Certo. Mas não vai você prejudicar, não vai você deixar sua casa mental excitada em tantos ciúmes, em tanta revolta, em tanta mágoa, em tanta satisfação, muitas vezes por uma coisinha pequena, queridos, coisinha pequena. Aí a casa mental excita, pronto, você se afasta de uma pessoa que no futuro podia ser muito bom, sua amiga, seu amigo, por um ato pequeno. É isso que o mestre vem nos ensinar. Perdoando se torna mais fácil viver. Amando é muito mais fácil que se revoltando. Então, vamos controlar esses instintos que vêm dentro da gente, vamos educá-los, nos educar, transformar para poder crescer para Deus, para merecer uma morada melhor, merecer um corpo mais equilibrado, merecer estar num planeta mais equilibrado, merecer transformar, sabendo que essa dificuldade de hoje em dia é fruto de vidas passadas. Mas você está na vida presente, se preparando para uma vida futura. Toda a transformação que você conseguir agora, melhora seu estágio hoje e no futuro. E toda vez que você estacionar e que vai piorar seu estágio hoje, mais obrigações para o futuro. Então, vamos nos unir em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos transformar a nossa casa, a nossa rua, a nossa vizinhança com nossos bons hábitos, com nosso bom querer, vivendo na medida do possível em verdade e vida, fazendo a parte que nos cabe. Queridos, que nós possamos sair desta encarnação melhor do que entramos. Obrigado. Vamos fazer a vibração da noite. Sentados confortavelmente, em paz, paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Sorvamos da paz do Mestre Jesus, sorvamos do seu amor, sorvamos de sua verdade, que nesse momento sublimes, possamos juntos vibrar em plena harmonia, que a luz azul que vem de Deus Pai Todo-Poderoso, do Mestre amado, dos Espíritos benfazejos, da corrente Irmã Zoraide, derrame-se no templo sagrado, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Derrame-se nessas pessoas de boa vontade, que se reuniram, Pai, em Teu santo divino nome, que possamos sentir o Teu amor, sentir a Tua paz, a nos fortalecer
nessa divina e santa jornada que nos confiaste, Mestre, que nos confiaste, que não mais possamos fraquejar, que nesse momento nossa consciência se ilumine, que o guia espiritual de cada um que aqui se encontre possa se aproximar, intuindo a melhor forma da compreensão, a melhor forma do amor, a melhor forma da paz. Que os protetores possam fazer uma limpeza, harmonizando todos os centros de forças, tirando os pensamentos repetitivos em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, tirando os pensamentos repetitivos, encaminhando a Mãe Natureza, transformando essas energias, que a luz azul de Deus Pai Todo-Poderoso envolva a atmosfera de cada um que aqui se encontre, a áurea, chame como quiser, harmonizando cada célula do corpo, harmonizando o sistema nervoso, acalmando cada órgão sendo harmonizado. Nesse momento sagrado, onde estiver um ou mais em meu nome, ali estarei entre eles. Aqui, Mestre Jesus, todos de joelhos espiritualmente, pedindo o teu amor, tua compreensão. Não mais, Pai, não mais queremos que carregue nossa cruz. Não mais, Pai amado, Mestre amado, não mais queremos que opere milagres em nossa vida, mas queremos que nos ensine a operar. Credes que eu possa te curar? Sim, Jesus, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Olha os exemplos tão maravilhosos. Sintamos essa paz, esse amor, harmonizando-nos, sentindo o amor de Deus em nosso coração. E nesse momento sagrado, vamos pensar nos nossos entes queridos, encarnados ou desencarnados. Vamos pensar que essa luz azul, que esse amor divino envolva-os. 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 A nossa casa, o nosso trabalho, aquela dificuldade a qual estamos passando. Fale com Deus, irmãos queridos.
Pá. 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 Mestre amado Jesus, de joelhos espiritualmente, agradecendo, ô Mestre, hoje eu descobri que eu tenho mais para agradecer do que para pedir. Ô Mestre, meu amigo, Cristo, meu amigo, a iluminar-me, a fortalecer, iluminando todos aqueles que eu amo, toda a humanidade, que cessem os conflitos, que haja harmonia e que possamos, Deus Pai, individualmente construirmos a paz, para a coletividade toda entrar em paz. Em paz. Em paz. 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 Que essa luz maravilhosa que envolve a todos, fortalecendo cada centro de força, fortalecendo cada consciência, revitalizando para essa bendita e santa jornada, possa nos enriquecer, fortalecer-nos, que possamos sair do templo sagrado mais forte do que entramos, que possamos, Mestre amado, crescer em Teu santo nome, crescer em Teu santo nome. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, nos reunimos para refletir, vibrar e amar. Em nome do Mestre Jesus, eu peço aos guias e protetores que abriram os trabalhos à noite, encerrem em perfeita harmonia, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Corrente irmã Zorarte, corrente dos pretos velhos, dos caboclos, dos hindus, corrente dos militares do espaço, corrente dos espíritos benfazejos, dos irmãos que trabalham para Jesus a iluminar, harmonizar, abençoar. Nesse momento sublime, abençoar, abençoar. Mestre amado, a teus pés, a oração que nos ensinaste. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos o mal, porque Teu reino, Teu poder e Tua glória para todos sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.